sobre esse tema, porque a gente também, de uma certa forma, nós ainda temos algumas sequelas, né, desse racismo estrutural, né? Eu lembro que quando eu era, por exemplo, adolescente, ou criança, se contava piada, né, de preto, né, e todo mundo dava risada, né, não via como um preconceito, como uma discriminação, né, não tinha ainda essa noção que nós temos hoje, né, após, assim, tanto debate, tanta leitura, artigos, situações de violência, e tanta campanha, né, para combater o racismo. Então, a gente ainda tem uma certa dificuldade, eu percebo, né, de falar sobre esse tema. Mesmo eu que sou educadora, que né, trabalho dentro de uma escola, eu já percebi muitas vezes, às vezes, em vez de eu falar assim, olha, aquela negra, né, eu falava assim, é aquela moreninha, né, como tipo assim, né, eu vou usar, né, o termo, né, o vocabulário morena, né, porque talvez se eu falar negra, a pessoa vai se ofender, né, devido toda essa questão aí de preconceito mesmo, de exclusão na sociedade, e eu percebo que as pessoas negras, os alunos negros, às vezes, da escola, quando a gente vai trabalhar esse tema também, muitos ficam acuados também, eles ficam intimidados para se colocar, né? Meio parece que envergonhado, como se eles fossem se colocar e pudessem sofrer também alguma piadinha, alguma, sabe, situação vexatória dos próprios colegas, né? Pela questão, às vezes, de bullying, sabe, de falta de respeito. Hoje, por exemplo, eu estava lendo no Google, eu vi uma professora, como falo, uma notícia de uma professora da Bahia, que ela foi trabalhar essa questão de afrodescendentes, né, essa cultura afrodescendente na escola, e ela foi apedrejada por alunos, né? Alunos assim, né, de pais preconceituosos, que não aceitavam esse tipo de debate nas escolas. Então, assim, olha, né, como é difícil a gente abordar esse tema. Então, a gente tem que se fortalecer mesmo um com o outro. A gente tem que aprender, a gente tem que normalizar, né, esta fala, né? E a cultura, né, afrodescendente, de todas as formas, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando, se vocês compreenderam. Para mim faz muito sentido. E a gente é o opressor, né? Se for ver questão de cor, raça, né? Assim, coisa aparente, né? Nós somos branquinhos, né? Simbolizamos, né, os opressores. E aí, se você for ver, se você for fazer assim, na sua vida mesmo, né? Dá uma mexida aí. Quantos amigos negros você tem? Assim, preto, não pardo, né? Por exemplo, meus filhos são pardos. Mas, assim, eu conto nos dedos. Assim, a gente, né? Sei lá, eu convivo, e a gente faz parte de alguns grupos, por exemplo, né? O Arteiras pela Democracia, uma pessoa negra não tem. Então, você começa a perceber que você mesmo está num contexto, né, onde a consequência foi a exclusão, né, o não estar junto com negros. Então, eles vão para guetos, né, não fazem parte do mesmo contexto onde você passa, onde você convive, né, e por aí afora.
Então, assim, a gente, né, mais da metade da população é negra, não sei se é parda também, assim, mas é isso, né, que as estatísticas trazem. Ou seja, a maioria, né, é um país miscigenado, né, e aí quem é misturado acaba querendo ser mais branco do que preto, né, para poder atingir a normalidade, ser bem visto, né. Apesar de ser pretinho, ser educado, né, tem essas coisas, né, ser cheirosinho, sei lá. Então, a gente é muito, muito permeado, né, pelo preconceito, pelas situações de discriminação. E assim, veja assim, desculpa, o Paulo trouxe aí, fez esse panorama, né? Então, quando veio a escravidão, você tinha reis, rainhas, né? Foi um povo escravizado que tinha todo um conhecimento, tinha todo um poder, né? E que é massacrado, Então, imagina só, né? Você transformou mentes, você foi... O que é o poder, né? O poder, as condições de vida vai maltratando, subjugando, que, olha, precisa de muito esforço para sair dessa lama, né? Dessa condição de, de, de opressão por conta da sua raça. E E das você vê coisas... que... Ah. Oi? Desculpa, pode falar. Não, e das coisas que você vive, né? Que você gosta, que você faz. Então, assim, a cultura que existe na sua casa, na sua família, assim, as benzedeiras, né? E só uma última coisa nessa questão histórica, assim, a rainha foi a mãe do Zumbi, não sei onde eu li alguma coisa assim, ela foi escrava para procriar, né? Olha que nível, né? A pessoa ter que ser essa produção de escravos ou de sei lá o que, né? De gente para estado de mão de obra, né? Forte, bons dentes, vai saber, né? Loucura. E você vê que a sociedade brasileira, o Brasil, né, enquanto país, enquanto sociedade brasileira, tem basicamente três pilares, né, que constituem a nossa sociedade, que constituem o brasileiro, né? O brasileiro, ele tem uma das origens, as três grandes pilares aí são o indígena, né? Que é os povos originários, né? Os indígenas que já viviam aqui, as nações indígenas. O europeu, né? Que veio com os portugueses, espanhóis e depois com as outras imigrações, né? E os povos originários da África, né? Das nações africanas, das etnias africanas. Então são três pernas, né, que constituem a nossa sociedade, né? São três pilares. E a gente é um país, né? O brasileiro ele é fruto do cruzamento dessas três tendências, né? Que é o europeia, africana e indígena, né? Mas parece que a partir do momento em que o europeu chega aqui já vendo essa terra como colônia, né? Como se fosse assim a grande fazenda da Europa, né? De Portugal, né? Que deveria servir ao europeu, né? Então
se instala o sistema de capitanias hereditários, né? E de lá da Europa, né, eles combinam, né, portugueses e espanhóis, o que eles vão fazer aqui, né? E dividem o território, né, entre portugueses e espanhóis, né, e no caso do território português, instala-se as capitanias, e a ordem era essa: chegar aqui, ocupar essas terras demarcadas, né, e limpar para poder fazer a produção, né, as plantações, né, para servir a Europa, né. Então, nesse momento já começa, né, um projeto colonial, né, que não tem nenhum interesse em que se transformasse num país, né. A ideia é que isso continuasse colônia, né. E no momento em que começam a trazer os africanos para cá para serem escravizados, né, isso vai reforçando isso, né, essa ideia colonialista e um sistema de produção do país voltado, apoiado na escravidão, né. E depois, no final do século XIX, começam a vir a imigração europeia dos outros países, do Japão, né, da Líbano, Síria, né, e então começa a ter uma outra contribuição, né. Então, nós, os brasileiros, somos constituídos por essas três tendências, né. Só que o europeu, ele sempre teve, por ter essa hegemonia, por ter essa maior poder econômico, ele sempre procurou, houve sempre uma política de apagamento, né, das outras duas tendências, né, do indígena e do negro, né, do africano, né. Então, essa política de apagamento, de fazer com que eles não tivessem presença, né, na sociedade, né, que estivessem sempre à margem, né, e então esse processo de apagamento da identidade, né, étnica desses povos, né, foi uma coisa sistemática, né, desde do início da escravização, né, e seguindo desde o descobrimento em relação aos indígenas, né, esse processo vem sendo feito, e é uma coisa violentíssima, né, que o que eles faziam quando chegavam para instalar as plantações, a limpeza que eles falavam que tinha que limpar a terra era isso, né, era desmatar, né, botar fogo, né, e eliminar os indígenas, né. Então, eram aldeias inteiras que eram atacadas e eles matavam todo mundo para que houvesse a chamada limpeza, né, e com isso a quase extinção das nações indígenas, né. Então, isso é importante perceber o grau de violência que isso tem, para a gente ver a repercussão que isso ainda tem hoje, né, e que por isso que ainda existe o racismo, né, no nosso país, né. Não é só porque foi o último país que aboliu a escravidão, né. Você sabe que o último país a abolir a escravidão foi o Brasil, né. Entende? Então, mas não é só por causa disso, né, pela maneira, né, como isso continuou, né, e essas
essas brincadeiras, né, com os negros, com os indígenas, né, isso tinha toda uma conotação de manter, como se fosse assim, colocá-lo no lugar dele, né, que é o lugar do excluído, né, até mesmo quando você fala e aí a gente fala, antigamente se falava mais, né, mas às vezes ainda se fala, né, a coisa do moreninho, né, para não falar preto, né, mas isso é uma maneira de impedir que a pessoa pudesse assumir a sua cor, né? Ele não, ah, você chamar uma pessoa preta de moreninho, você está excluindo ele, você está excluindo a cor dele, né? Como se fosse uma pessoa olhasse para você e falasse assim, ó, você que é uma cor de rosinha, né? Você que é uma amarelinha, para não falar que você é branca. Não, eu sou branco, né? Eu não admito que você tente fazer uma estratégia aí de apagar a minha cor, né?